Para nós é uma alegria muito grande ter o pastor Marcos Martins aqui conosco. Quero convidar a estar vindo à frente. Ele já foi desta igreja e hoje está em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. Está lá sendo usado por Deus e aproveitando, né, esses momentos de férias, vem para cá. E como eu falei com ele, né, hoje à tarde, que Deus esteja usando para falar ao nosso coração de uma forma tremenda, que seja usado, né? Como a música que nós acabamos de ouvir. Essa música, ela faz parte da minha história. 88, primeira aula na faculdade teológica. Imagina você entrando na faculdade teológica, primeiro dia na aula inaugural, ouvindo o Dr. Shed, só falando sobre a graça de Deus. Eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre a graça de Deus como ele falou naquele dia. E terminando a mensagem dele, vai Eduardo e Silvana para frente, que também estava entrando na faculdade teológica, e aqueles dois cantaram essa música. E aí precisou trazer rodo para puxar as lágrimas. Então, essa música faz parte da minha história. Toda vez que eu ouço, e eu tenho certeza que assim também Deus vai usar o servo dele aqui para falar ao nosso coração daquilo que Deus colocou no seu coração a nós. Que Deus seja um instrumento, você seja um instrumento na mão do Senhor nesta hora, Marcos, para falar ao nosso coração. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Paulo. Boa noite, irmãos. Paz. Bom estar aqui de volta. Eu estive na semana passada e eu tinha combinado com o pastor Jairo de trazer uma palavra, uma mensagem. Aí, na hora que eu entrei, ele falou assim: "Ô, Marcos", ele já sabia, eu já conheço o Dr. Shed de vir outras vezes. Aí ele falou: "Dr. Shed está aí, quem que vai ficar no banco?" Eu falei: eu, é claro, né? Diante do Dr. Shed, que ele fale, né, e eu fique quieto. Ele deu aula para a gente lá no seminário, a gente conhece, ele tem muita experiência. Aí foi ótimo, porque aí eu pude voltar, né? Ter esse privilégio de estar aqui de novo. A gente viaja amanhã cedinho, amanhã de madrugada para Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Aí eu falei: tinha pouca gente, alguns eu não tinha visto Eliné, olha que benção, né? Poder ver o Eliné. A gente acompanha, né? O pastor Paulo falou da luta, né? Com o filho, e a gente queria muito ver. Fico feliz de estar de novo aqui. O pastor Jairo também me deu a permissão de poder falar do livro, né? Uma das coisas que nos trouxe para São Paulo de novo foi buscar o livro. Eu fiz um livro e aí, como eu comentei na outra vez e na outra igreja que eu fui de manhã, a gente quer compartilhar com quem nos conhece, né? Com quem já conviveu com a gente. Falar: que legal, vamos glorificar a Deus juntos. Então eu fiz um livro, são 50 reflexões que eu juntei aqui nesse livro, chamado O que Fazer para Ser Feliz. Não é nada, nenhuma mágica, não tem na introdução eu já falo isso, nenhum pó de pirlim-pim-pim, né, para nos fazer feliz. Basicamente o título veio da palavra de Jesus, João 13:17, um dos textos que eu gosto muito, quando Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, e aí ele fala, ensina, e depois ele diz: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Na verdade é a tônica bíblica, né? Agora que a gente sabe, à medida que a gente sabe, a gente é feliz, quer dizer, fazendo aquilo que Jesus, tornando prática aquilo que Jesus nos ensinou. Esse livro surgiu de um dia, alguns anos atrás, pastoreando lá em Vargem Grande Paulista, uma igreja que a minha esposa, nós ficamos por 8 anos. E eu, um dia, conversando com uma pessoa, tipo uma quarta, quinta-feira, alguma coisa assim, uns 3 dias depois de um culto, e ela falou: pastor, que bom te ver, eu estou passando isso. E eu falei, ela estava passando uma dificuldade em cima de uma coisa que a gente tinha falado no domingo, exatamente no domingo, foi uma pregação em cima daquele tema, e ela passando uma dificuldade naquilo. E eu falei: puxa, mas você não lembra que a gente ouviu isso na igreja? E aquilo me abençoou, e ela, quer dizer, pegou aquela palavra de Deus e não tornou prática. E aí estava sofrendo por não colocar
uma coisa que Deus ensinou para ela como prática. Aquilo ficou no meu coração por muitos anos. E eu, pensando até na vinda para cá, na outra semana, eu estava lembrando de uma frase que depois eu percebi que descobri que era de um pastor batista, inclusive, né? George Boardman. Ele falava a lei da semeadura, né? Ele fala assim: a lei da semeadura é que a gente sempre colhe mais do que a gente planta. Aí ele fala assim: planta um ato e você colhe um hábito. Planta um hábito, você colhe um caráter. Planta um caráter, você colhe um destino. Então, basicamente o que ele está dizendo: se você praticar aquilo que você está dizendo ou vivendo, você vai se tornar isso. Com o tempo você acaba adquirindo essas características. E nós, como cristãos, a gente tem um problemão ainda, porque à medida que a gente aprende, a gente passa a ser responsável por aquilo que a gente aprendeu. Aí eu uso isso na introdução, né, do livro, pensando assim: alguém vai dizer assim, então é melhor não aprender, né? Porque se é pior aprender e não pôr em prática. Aí eu me lembrei de uma ilustração que eu vi, muito, muito legal, muito interessante, de uma pessoa que estava tentando abrir uma porta empurrando. E a plaquinha em cima dela estava dizendo: para abrir, puxe. E a Bíblia fala que nós, né, o povo de Deus, às vezes perece por falta de conhecimento. Às vezes você fica ali forçando alguma coisa que Deus está claramente te dizendo: olha, o caminho não é esse, né? Então é importante aprender, é importante vir à igreja, mas é importante colocar em prática. Então aqui tem 50 reflexões sobre vários temas, várias coisas, desde educação de filhos até um pouco do que a gente vai falar hoje. Sobre o tempo, um pouco sobre as nossas lutas, dificuldades, e sempre tentando levar o conceito e instigar, ou pelo menos nem que seja com uma dica: então faça isso, então busque isso, né? É o sonho de todo pastor, né, Paulo? A gente prega, ou a palavra de Deus é pregada, e aí a gente tem que pensar: bom, hoje é domingo à noite, o que eu vou fazer então a partir do momento que eu conheci isso? O que eu vou fazer na segunda-feira? O que eu preciso mudar? Essa tem que ser a nossa oração toda vez que a gente aprende algo de Deus. Você aprende no culto, você aprende lendo a Bíblia, você aprende em casa, você aprende num convívio com o irmão. Deus fala no meio de circunstâncias, e a gente tem que ficar atento e falar: Deus, e agora? O que eu faço? O que o Senhor quer que eu mude? O que o Senhor quer que eu o que eu tenho que fazer diferente daquilo que eu estava fazendo? Então, por isso, essa ideia: o que fazer para ser feliz. Aí, no final do culto, tem alguns livros lá na mesa, e vai ser um prazer, né, conversar com alguns e quem quiser adquirir. Amém? Glória a Deus. Muito bom mesmo estar aqui e poder ter esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus, de primeiro culto do ano, né? Eu estaria no último, agora estou no primeiro também, um privilégio. E que realmente a palavra de Deus fale conosco, que encontre no nosso coração uma guarida, né? Uma outra frustração que um dia eu tive no ministério, só para a gente orar e você pedir a Deus, orar nesse sentido também. Eu uma vez encontrei uma pessoa, isso na segunda de manhã. Aí: fulano, você não foi no culto ontem, né? Aí falei: pastor. Eu falei: puxa, foi uma bênção, por que você não foi? Pastor, tinha tanta louça para lavar. Eu falei: meu Deus, eu não acredito, você perdeu, né, de estar ali no culto. E lá era bairro, né, tudo pertinho, você acaba encontrando a pessoa na padaria. Não é igual aqui em São Paulo, né, que todo mundo mora longe. Então a gente assim, mas olha, era só atravessar a rua. Ela morava exatamente em frente à igreja. Ela falou assim: tinha tanta louça para lavar, pastor. E foi lavar logo no culto, né? E aí naquela hora Deus falou no meu coração: às vezes a pessoa está no culto, ela pode estar no culto, ou ela deixa de ir no culto, e às vezes ela perde aquilo que Deus tem, às vezes por causa de uma louça. Então de repente você está aí pensando em alguma outra coisa, alguma coisa ocupando o seu coração. Fala: Deus, me ajuda a ouvir a tua palavra, né? Não é a minha palavra, pastor Marcos, pastor Paulo, né? O louvor, tudo é a palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para a minha vida, né? Começando o ano, a gente precisa refletir em todo o tempo, mas assim, Deus me mostra. Todos nós estamos fazendo planos nesse ano de 2015, né? Terminamos 2014 fazendo isso. Deus, fala comigo. Então vamos orar.
eu peço que você abaixe sua cabeça e nós vamos orar juntos. E você vai dizer: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu não sei o que o pastor Marcos, talvez você nem me conheça, mas você pode dizer: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E que ao final desse tempo juntos, seja a palavra de Deus no seu coração. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse privilégio, obrigado por amigos e pessoas que o Senhor me deu a graça de conhecer, de estar junto aqui, eu e minha família. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, nas nossas vidas. Nós entregamos o nosso culto, o nosso coração, os nossos pensamentos, o nosso entendimento ao Senhor, e queremos te servir, queremos fazer a tua vontade. Fala hoje conosco coisas que de repente o Senhor quer que a gente tenha uma ação diferente, que o Senhor quer que a gente ouça e viva, talvez em coisas pequenas que nós precisamos ser transformados. Ó Deus, usa-nos para a tua honra e tua glória, e fala conosco com o teu Espírito Santo. Abre o nosso coração e transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nesse primeiro culto, né, nesses primeiros dias do mês, a gente ainda está em ritmo de férias, né? Eu não sei você, mas eu terminei, a gente foi para a praia. Aliás, a minha família está ali. Eu fiquei aqui pensando se eu mostrava a Rê. De vez em quando ela não quer me seguir, porque ela fala isso, que eu coloco ela em alguns constrangimentos. Mas de repente, você que já faz um tempo que nos viu, a Rê está ali, a Dani, Matheus, dá um sinalzinho, você não precisa ficar de pé, vai. Só para... Estou com os meus irmãos, vocês conhecem, não? O Luca, eu vim aqui outro dia e o pessoal disse assim: você tinha que ter falado que era irmão do Joselito, que disse que eu falou assim: irmão do Luciano, é o pastor Marcos. Aí se eu tivesse falado do irmão do Joselito, todo mundo sabia quem era. Então o Luciano, meu irmão, a Rita, a Edna, minha cunhada Daniela, a família toda ali. Só para trazer como referência e fazer eles passarem um pouco de vergonha. A gente está ainda então pensando no ano, não sei, talvez você esteja pensando no ano que passou, né, em 2014. Como eu estava dizendo, eu fui para a praia e eu fiz lá até as crianças, deixa eu ler o que você está escrevendo aí, né, os meus planos para o futuro, para esse ano. É bom a gente fazer, a gente tem que fazer, e é natural que a gente faça. Às vezes a gente tem uma frustração, porque de repente a gente chega no fim do ano e aí você olha para aquilo e você diz: puxa, não caminhei muito. Mesmo que aconteça isso, a gente precisa continuar fazendo. Quando a gente chega no fim do ano, você normalmente faz o que toda a TV fez, né? Todos os canais abertos, talvez os fechados também. Vamos fazer uma retrospectiva. E a gente olha para trás, aí a gente vê o que a gente conseguiu, como é que foi o ano. O ano de 2014 foi muito difícil para muita gente. Para a minha área, né, de construção civil, lá em Três Lagoas, foi ruim. Foi um ano difícil, assim, em algumas áreas sociais, né? O Brasil passou por uma situação complicada, de um modo geral. A gente olha para trás, a gente quer tirar algumas coisas, quer quer lembrar, e que legal, foram outras. A gente queria que fosse tudo flores e nunca vai ser assim, né? Eu não sei se você lembra, a gente faz muita conta, então a gente percebe o ano que se passou, você consegue fazer isso agora. Depois a gente esquece, depois a gente começa a viver, o mais natural é isso. A gente começa a viver a rotina, talvez você nem olhe mais, ou olhe pouco para aqueles seus desejos do fim do ano, e aí a gente vai vivendo o ano todo, e vai chegar no fim de 2015 fazendo a mesma coisa. Basicamente o que a gente faz é olhar para trás e contar, né? Olhar para os dias, ver que eles se passaram. A Bíblia ensina a gente a fazer contas, né? A olhar, a fazer isso mesmo. Você lembra do primeiro dia que você lembra do primeiro dia que você foi para a escola? Eu não sei se você no primeiro dia na escola aprendeu a contar, ou não sei o que você aprendeu. Diz que tudo que é meio que trauma você nunca esquece, né? E o meu primeiro dia de aula eu me lembro. Eu lembro, a Edna provavelmente não vai lembrar disso, minha irmã mais velha, né? Mais experiente, como ela costuma dizer. Mas meu primeiro dia de aula, o professor ensinou a gente a fazer pauzinho. Ela tirou o sarro. O que você aprendeu hoje na escola?
Eu falei, a professora ia ensinar a gente a contar, ensinar a gente a começar a aprender as letras. Aí ela ensinou a gente a fazer pauzinho. Meu caderno, uma folha inteira de pauzinho. Acho que a ideia dela era ensinar, isso aqui é uma coisa reta, uma linha reta. Talvez você não se lembre quando você aprendeu a contar. Eu me lembro mais ou menos nessa direção. Talvez hoje você precise aprender diante de Deus a contar os dias, porque nós costumamos fazer isso no fim do ano, mas a Bíblia incentiva a gente a fazer sempre. Se você não se lembra quando você aprendeu a contar 1, 2, 3, 1000, você e eu precisamos lembrar que nós precisamos aprender a contar os dias, não só no fim do ano, não só os 365 dias que se passaram, mas a contar a nossa vida. Você já contou os dias da sua vida? Você tem noção de quantos dias você viveu na sua vida? Eu fiz uma continha rápida do meu, por exemplo, eu vivi em torno hoje 14.800 dias, com os meus 40 anos na verdade recém não, já foi em junho, né? 40 anos, né? 14.800 dias. A gente tem condição de contar e perceber o que a gente passou, né? Eu consigo contar os anos que se passaram, 2014, nós estamos no dia 4 de 2015, já estamos no dia 4, mas a gente precisa fazer isso a vida inteira. E teve uma pessoa que pediu a Deus para que ele pudesse aprender a contar os dias. Salmo 90, abra sua Bíblia diante dessa introdução, dessa direção, abra sua Bíblia no Salmo 90, provavelmente você já leu esse Salmo. É um salmo de Moisés, foi o único salmo que Moisés escreveu. Interessante, né? Moisés escreveu, atribuído a ele, pelo menos o Pentateuco, né? Gênesis até Deuteronômio, mas o único salmo atribuído a Moisés é o Salmo 90. Só aí já dava para a gente ter falar, puxa, por que esse cara não escreveu antes, como Davi, como tantos outros? Por que esse homem não tem tanta literatura desse jeito escrita, e só um único salmo, com toda a experiência que ele teve? A ideia é a gente passear por esse salmo, então se a gente lê tudo de uma vez, vai ficar um tanto quanto cansativo. E aí nós vamos ler então nesse momento o versículo 12, onde Moisés fala exatamente o que nós falamos agora há pouco. Versículo 12, Salmo 90: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, né? Algumas versões vai trazer dessa forma, para que alcancemos um coração sábio. Ou ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, para que alcancemos sabedoria, para que a gente viva com sabedoria. Se de repente o meu filho, o Mateus ali, vou fazer ele passar de vergonha de novo, ele fala assim, eu preciso aprender a contar os dias, e ele com 11 anos, você ia dizer, você não sabe muita coisa ainda, você vai viver muito ainda, o que significa isso para ele? Isso para ele, de repente, tem um valor, né, para ele, para uma criança de 12 anos, de 10 anos, de 15 anos, talvez até de 20 anos, para um adolescente, um jovem de 20 anos, isso tem pouco valor. Mas quando você pensa que Moisés foi um homem que viveu 120 anos, aí isso já tem um peso, né? Eu não sei você, mas eu sempre, desde criança, sempre gostei de conversar com gente idosa, assim, de sentar perto de gente idosa, ouvir histórias. Acho que não é à toa que eu gosto de escrever, né? Escrever histórias e coisas assim. Eu queria ouvir experiências, queria ouvir essas pessoas falarem, puxa, tanta coisa. Quando você pensa num homem como esse, Moisés, e esse salmo é atribuído a ele certamente numa fase bem avançada da vida dele. A Bíblia mesmo, eu marquei em algum lugar aqui, fala que ele viveu 120 anos. Finalzinho de Deuteronômio, se não me engano, mostra que ele viveu exatos 120 anos. Deuteronômio 31, 2. 120 anos. Dificilmente nós que estamos aqui vamos ter essa experiência de 120 anos. E o Moisés, ele viveu três
3 tempos bem distintos nesses 120 anos. Ele viveu 3 períodos de 40 anos completamente diferentes um do outro. Nós conhecemos a história de Moisés, a gente viu, quem viu lá o filme O Príncipe do Egito, ele vive do 0, do 1 aos 40 anos no Egito, como príncipe do Egito. Depois ele vive do 41 ao 80 no deserto, e aí Deus o chama com 80 anos, e esse salmo é atribuído a ele, com certeza, uma parte bem depois desses 80 anos, muito mais provavelmente perto dos 120 anos. E tudo que ele está meditando aqui tem a ver com aquilo que ele está vivendo. Só por isso, só por ser de um homem com mais de 100 anos, perto de 120 anos, nós já precisamos dar muita atenção para ele. O que quer dizer contar os nossos dias? Por que esse homem que tem uma experiência de vida tão grande assim, está pedindo para Deus, ensina-nos a contar os nossos dias? Quer dizer, é uma mensagem para todos nós. De repente alguém aqui com Dr. Shed aqui com 86 anos fala, eu não preciso dessa mensagem. Não, é para todos nós. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ele vive então 3 períodos de vida completamente diferentes. Do 0 ao 40, ele é o príncipe do Egito. É um homem, como o fim da história, perto dos 40 anos diz, ele era um homem assim, olha, eu sou o príncipe do Egito. Eu estava pensando nesse caso, quando ele, por exemplo, mata um egípcio, porque ele estava atacando um judeu. Quando ele se dá conta de que a vida dele podia de repente significar alguma coisa para o povo dele, que ele está lá abrindo os olhos, eu sou judeu, na verdade eu não sou egípcio, mas olha aqui aquele homem batendo naquele judeu, aí eu sou o cara e eu vou fazer alguma coisa e ninguém pode comigo. É um homem soberbo, um homem com todo o poder, com todo o dinheiro que tudo que tem de melhor, que tinha de melhor na vida, aquele homem tinha. Alguém que não precisava de Deus, tinha pouco conhecimento de Deus, embora fique claro que ele conhecia a história do povo dele, conhecia a própria história dele. Eu sou o príncipe do Egito, não preciso de nada, está tudo bem na minha vida. Então essa é a história de Moisés até os 40 anos. E parece que a história, de repente, olhando para a minha vida com 40 anos, de repente, puxa, um cara que alcançou tudo isso, você fala assim, mas ele já viveu bem, já viveu bastante. Na verdade, para o povo judeu, mesmo depois para o povo antigo, uma pessoa só tinha maioridade perto dos 30 anos. Então ele era como um menino, um moço, não sabia nada, não conhecia nada. E ele vive essa vida, uma vida de quem pode tudo, faz tudo, não precisa de ninguém. Não sei se você já viu isso, mas eu já vi um pouco isso, às vezes a pessoa está há anos na igreja, às vezes ela está ali muito tempo e ela ainda está vivendo assim. Não, olha, Deus está ali, eu cuido da minha vida, eu faço o que eu bem quiser, por mais que ele aprenda dia a dia, aprende muitas vezes, aquilo que ele está aprendendo não é prática, não virou prática, e ele está lá, 40 anos. Agora Moisés, depois aquilo que ele achava que era uma coisa importante para ele não dá certo. Aquilo que ele falava assim, eu faço o que eu quiser, não é bem assim, como depois a gente aprende na vida, Eu com 16 anos, quando meu pai morreu, eu percebi que a vida não era tão tranquila, Tinha feito planos para o meu pai, falava assim, meu pai vai me ver na faculdade. Agora eu estou fazendo faculdade, voltei a estudar, fazendo engenharia agora, com 40 anos. Fiz teologia, deixei engenharia elétrica para fazer teologia, agora estou voltando para fazer engenharia civil. Mas eu sonhava, eu pensava assim, meu pai vai me ver na faculdade. Com 16 anos meu pai morreu e eu falei, puxa, a vida não é tão controlada assim, não dá para você seguir, fazer tudo do jeito que você quer. Tem coisas que acontecem no percurso que não tem como controlar. E quando Moisés de repente achou que ele tinha controle das coisas, isso fugiu da mão dele, o controle saiu da mão dele e ele estava agora ameaçado de morte. O único caminho dele era ir para o deserto. E a gente sabe da história, Moisés foi para o deserto sem nada, perdeu tudo que tinha. E aí ele viveu dos 41 aos 80 anos no deserto como alguém completamente diferente daquela pessoa que ele era.
teve que se submeter às circunstâncias que a gente imagina que o deserto tem, né? De você ter temperaturas altíssimas, depois temperatura lá embaixo, não tinha dinheiro, não tinha nada, provavelmente saiu só com a roupa do corpo, fugiu para não ser morto, e aí teve que se adaptar àquele deserto. A Bíblia ensina que Deus de vez em quando mandou algumas pessoas para o deserto, fala de Elias, né? Fala do próprio Jesus. Se você ler o relato de Jesus quando ele vai para ser tentado, a Bíblia diz que o Espírito o impeliu para o deserto. Então há circunstâncias na vida, dificuldades que a gente vive, que foi Deus que nos guiou, que Deus que nos levou. Mas essa de Moisés, esse deserto de Moisés, não foi Deus que o guiou. Esse deserto que Moisés viveu dos 41 aos 80, foi para quebrantá-lo. Foi um deserto que Deus não queria para ele. Mas ele precisou passar por isso, e aí ele se torna um homem completamente diferente daquele Moisés soberbo, cheio de si, e ele se torna um homem humilde, que não tem o que perder, não tem o que ganhar. Tudo que ele tinha de importante, de valor, de material, já não existe mais, já não está nas suas mãos. E aí, quando ele tem então 80 anos, Deus o chama. Deus o chama, a gente conhece a história também, lá da sarça ardente. Deus fala com ele, e aí ele começa a viver os melhores e os piores 40 anos da vida dele. Dos 80 aos 120 anos de Moisés, ele vive lá com aquele povo, que a gente conhece a história também. O povo, ele manda os espias, né? Todo aquele trabalho que Moisés tem, de fazer o povo acreditar que era possível sair daquela escravidão. Moisés, o que você tem na mão? Tenta imaginar, Moisés: eu não tenho nada, eu não sou nada, eu sou gago, eu falo errado, eu não consigo me expressar. Um homem recalcado, você percebe isso no chamado, na resposta dele para com Deus. Moisés, o que você tem na mão? Eu não tenho, Deus, eu não tenho nada. Eu tinha alguma coisa quando eu tinha 40 anos, lá até os 40 anos. Não, Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Qualquer um tem um cajado, um pedaço de pau na mão. Moisés, é isso que eu vou usar para transformar a sua vida e para tirar o povo do Egito. Às vezes Deus faz isso com a gente acha que tem muito, e de repente, quando você não tem nada diante de Deus, Deus fala: é isso que eu quero usar. Agora eu posso te usar, Moisés. Agora sim, você está entendendo que você não tem nada, e que que diante de mim você pode todas as coisas. E aí Deus usa, né, Moisés, tira aquele povo do Egito. Ele sofre demais, lembra? Ele chegou a falar assim: Deus, me leva daqui, acaba com essa história, eu não quero mais isso, eu não tenho condição. Mas Deus leva ele, né, a bom termo naquilo, de certa forma, por quase os seus 120 anos. A gente sabe que quando ele mandou, por exemplo, Deus manda os espias para a terra de Israel. Vai lá ver como que é a terra. Diante de tudo que Deus fez, eles falaram: olha, eu preferia as cebolas do Egito, aquela escravidão do Egito, a estar aqui nesse deserto morrendo. E aí a gente sabe que no fim, toda aquela geração que estava junto com Moisés, com exceção de Moisés, sua família, Caleb, Josué, todos eles morreram. Tudo isso que eu estou te falando é para te dar um pano de fundo do que está acontecendo com Moisés aqui. E aí Moisés provavelmente está muito próximo desses 120 anos, quando a gente sabe que o povo entrou efetivamente na terra prometida. E aqui não diz se ele está naquele momento em que Deus já falou para ele: Moisés, o povo que você está conduzindo vai entrar. Na verdade, não o primeiro povo, mas os filhos deles, né? A história mostra que nenhum, a não ser essas famílias que eu disse, entrou, a não ser os filhos deles. Tenta pensar com a cabeça do Moisés. Bom, eu estou com 120 anos, eu vi tanta coisa nesse deserto todo esse passado que ele tem, e aí de repente eu estou aqui prestes a entrar. Será que eu vou entrar? Será que esse povo vai entrar? E ele está numa crise. Alguns falaram que quando eu chegasse aos 40 anos eu ia ver a crise dos 40 anos, né? Será isso, será aquilo? Eu achei legal que muitos falam que essa idade dos 40 anos é que você vai produzir, né? Fazer outras coisas, é uma fase também para produzir. Todas
fases que a gente vive têm lá suas crises. Moisés está numa situação que assim, parece que eu posso ter vivido tudo isso em vão. Parece que de repente eu estou olhando para trás e será que eu vou ver algum fruto daquilo que eu plantei, daquilo que eu estou vivendo agora? Olha só o que ele fala no começo. Senhor, tu tens sido, versículo 1, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração a geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. 3, tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Ele tem 120 anos, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Se você prestar atenção, você vai perceber que ele está realmente numa crise. Ele está relacionando a vida dele, como a gente fez nesse fim de ano e está fazendo ainda, olhando para trás e falando assim: Deus, o Senhor é eterno, o Senhor é de geração a geração. A gente tem algumas músicas com esse tema. Olha, o Senhor, antes de que a terra se formasse, o Senhor já é, o Senhor era, o mundo, tem nada que o Senhor não conheça. O Senhor é de eternidade a eternidade. Mas quando ele vai se referir a nós ou a ele, que tem 120 anos, que já viveu tanto, ele fala assim: a nossa vida é como um sopro, a gente passa como um pensamento, estava aqui, de repente não está mais. Ele está pensando na vida, ele está refletindo, ele está querendo contar os dias, ele está olhando para trás e falou: Senhor, passou tudo tão depressa, 2014 passou, nós voamos. Ele usa uma coisa assim poética aqui, você percebe? A vida passa depressa e nós voamos. É uma forma, Deus, e agora? O Senhor é eterno, mas eu sou finito, a minha vida está acabando. Já fica aqui mais uma lição, né? Nós passamos, gente. O ano não é só 2014 que passa, mas a nossa vida passa, os nossos dias, nossos planos, nossos sonhos, aquilo que a gente imaginava, de repente já não é tão certo. Ele diz assim, Deus, o Senhor arrasta tudo como se fosse um sono, as coisas vão, de repente passou, de repente o que você imaginava que era uma coisa é outra e já se foi. Senhor, aí ele, no meio do salmo, ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente viva com sabedoria. Versículo 13, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Percebe que ele tá refletindo sobre tudo que ele passou. Versículo 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Ele está dizendo: meu deserto foi difícil, Deus, tão difícil chegar até aqui, como eu tenho sofrido. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Agora olha como que ele termina. Versículo 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Esse homem é o Moisés, um homem que conhece Deus assim, de ouvir falar, de face a face. E ele está dizendo: Deus, eu não sei se essa obra que eu tenho feito até agora, se tudo que eu plantei, que eu estou buscando, eu não sei se isso vai dar certo. Consolida. Ele percebe que só em Deus aquilo que ele fez pode ser consolidado. E quando você vai para a cultura de Israel, quando o judeu queria, a língua do judeu é uma língua bem, os professores falavam assim, a língua de criança.
ela não tem um monte de coisa que a gente tem. Inclusive a classificação da língua é 5, alguma coisa assim, né? O português acho que está em 7, né? Falando em dificuldades, ou alguma coisa assim próximo. O nosso é mais difícil que a deles, porque eles não tinham nem superlativo. Então, se ele queria dizer o Senhor é santíssimo, aí ele falava santo, santo, santo. Toda vez que o judeu quando você vê no Velho Testamento uma repetição, na verdade a ideia é de superlativo, ou senão uma ideia de urgência, de dizer assim: Deus, estou te pedindo muito isso, faz isso acontecer, porque eu estou procurando palavras. É uma ideia de procurar palavras. Ele não tem palavras, aí ele repete. Ele pede de novo, de novo. E quando ele termina essa reflexão dele, que ele resolve escrever, certamente ele teve muitas, mas essa ele escreveu. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Ele fala assim: confirma ou consolida a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus, abençoa, dá um jeito, faz com que a minha vida não tenha sido em vão. Faz com que todo esse trabalho, todo esse suor, tudo isso que eu estou vivendo até agora não seja em vão. Às vezes nós vivemos sem contar os dias e a gente acha que a nossa vida está tranquila. Você pode, 2014, 2015, eu vou viver aí tranquilamente, eu vou ter muitos anos de vida e vou fazer muitos planos. A gente tem que fazer planos, a gente tem que poupar, a gente tem que viver bem, usar a vida, as coisas que a gente tem, mas nós precisamos lembrar da nossa finitude. Nós precisamos lembrar de quem nós somos, de que nós conseguimos contar daqui para trás, mas a gente não tem como contar para frente, de que a nossa vida pode passar como um sopro e a gente tem que aprender a viver, sejam quantos forem os dias que nós tenhamos pela frente. Nós precisamos viver a vida com responsabilidade. Nós precisamos entender que a vida, quando você conhece a Deus, eu me lembro de pensar, de olhar para a vida dessa forma a partir do momento que eu me converti. Falei, quando eu percebi que Deus, Jesus, era o meu Salvador, de que Ele tem tanta coisa para mim, de que a vida não é... Quando meu pai morreu, eu falei, puxa, não é só isso aqui. E aí eu fui buscar a Deus, eu me converti na morte do meu pai, por causa da morte do meu pai. 2 anos depois, de tanto pensar, buscar, aí fui encontrar Jesus, graças a Deus. E aí eu fui perceber quem era Jesus. E aí eu me dei conta disso. Eu falo, bom, agora não importa o que eu acho, o que eu pensava sobre a vida, não importa quais eram o meu entendimento, os meus pensamentos a respeito do que é verdadeiramente a vida. Eu tinha muita coisa, muitos conceitos. Eu quero saber o que Deus tem para mim. O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor acha disso, daquilo? O que o Senhor quer que eu viva? Como o Senhor quer que eu viva? Nós precisamos perceber isso, perceber que nós precisamos viver a nossa vida, mas na perspectiva de Deus, na perspectiva do que Deus quer para nós. Na hora de fazer os nossos planos, precisamos olhar para trás e de repente falar: Deus, o que o Senhor vê aí atrás? O que o Senhor está... qual é a sua visão para isso que passou na minha vida? Como que o Senhor vê? De repente a gente vai olhar para trás e falar, o Moisés podia pensar nos primeiros 40 anos dele, ele ia dizer, olha, eu estou bem, sou o cara. Mas quando ele olha esses 40 primeiros anos, ele fala, meu Deus, como eu estava longe do Senhor, eu tinha tudo e eu não tinha nada. Quando ele vai para o deserto, ele fala, puxa, eu estou perdido sem Deus. E de repente ele encontra um Deus que com uma vara faz a vida dele ser uma aventura atrás da outra, uma surpresa atrás da outra, coisas maravilhosas aconteceram. Ele viu coisas que nós nunca vamos ver na nossa vida, porque Deus estava com ele. Deus fez os anos de vida de velho. Ele era velho, ele tinha 80 para 120 anos. Alguém, mesmo naquela época, você vai dizer, o que eu vou produzir com isso? E Deus falou, eu quero fazer a sua vida ser útil, eu quero fazer você produzir. Ele produziu mais do que os primeiros 80 anos da vida dele. Se a nossa vida não estiver diante de Deus, com Deus, de repente nós vamos chegar diante dele, olhar para trás eu acho que ele não vai precisar nem dizer, né? A gente brinca lá, às vezes, olha para o telão, Deus vai mostrar o nosso telão, né? O telão da nossa vida lá, ele não vai precisar nem falar. Eu penso assim, eu falo, Deus, eu não quero olhar para aquilo e ver coisas que não era para mim, perceber que eu vivi o que não era para eu ter vivido, perceber que a minha vida passou e aquilo que o Senhor tinha de planos para mim eu não fiz, eu não cumpri. Eu quero olhar e ver a tua obra,
eu posso terminar a minha vida aqui cheio de dinheiro, de sei lá o que for, posso, aos olhos do mundo, ser muito bem sucedido em qualquer coisa, posso ganhar o Nobel de qualquer coisa ali, mas Deus, eu quero, na verdade, e cada um de nós, com certeza, você que está aqui, você quer isso também. Deus, eu quero olhar para trás e não me arrepender de nada, no sentido assim, eu vivi o que o Senhor queria que eu vivesse. É o Senhor que vai consolidar as obras das minhas mãos, é o Senhor que vai fazer isso valer a pena. No fim, Moisés não entrou, a gente sabe que não entrou. Não dá para esse texto aqui, ainda que alguém possa dizer, não, mas ele está aqui, ó, foi pouco antes de entrar, foi quando percebeu que não ia entrar, não sei. No fim, Moisés não entrou, mas a obra da vida dele ficou até hoje. Deus fez isso render anos e anos, aquela geração inteira, porque nesse período de vida ele obedeceu a Deus, ele olhou para frente, olhou para trás, ele contou os dias. Contar os dias é isso, é perceber a vida passar, não quando ela já passou, mas é perceber enquanto ela está passando, mas ao mesmo tempo olhar para trás e falar, não, eu estou vivendo de acordo com a tua vontade, não perfeitamente, ninguém vai viver 100% perfeito, mas eu estou olhando para trás e vendo, Deus, te dou graças, obrigado por esse privilégio. Uma das coisas mais gostosas que eu tive nessas férias, né, foi visitar os lugares que eu passei. Os primeiros lugares que eu fui mostrar o livro foi obviamente aonde eu vivi. Tão gostoso ver pessoas que a gente sofreu tanto lá como pastor, né? Não é pra gente, não é obviamente aqui, o exemplo é só para deixar como exemplo, mas não é, Deus não está chamando você para ser pastor, para deixar sua vida, ser missionário, mas o que Deus quis de nós, é tão bom olhar para trás e ver uma parte, ainda que com algumas dificuldades, com alguns erros. Eu nem contei para a Regina, eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que um senhor lá, Robertinho, um marido de uma mulher que se converteu com a gente, ele falou assim, ele que me batizou, foi ele que me levou para Cristo. Poxa, que bom te ver aqui, você ainda está aqui, você está firme. Você sabe qual é a coisa mais importante diante de Deus? Se você espremer a Bíblia assim, você fala assim, Deus, o que é importante para o Senhor, eu quero viver isso. Aí, qual é a sua vontade? Se você espremer a Bíblia, você vai ver pessoas. O reino de Deus é pessoas. A obra de Deus, se você algum dia falou assim, não, eu quero fazer a obra de Deus, coisa simples. A obra de Deus é pessoas, é se relacionar com pessoas. Hoje de manhã, indo para uma igreja, a Igreja Boas Novas, que eu fiz parte também, o pastor Júnior lá que deu a palavra, ele falando sobre essa questão de relacionamentos, né? Sobre você falou um pouco sobre Maria, sobre o que Deus quer pessoas. O que Deus espera de nós é que a gente abençoe pessoas. E eu lembrei que ele falou um pouco também sobre o texto do bom samaritano, e ele usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido, e que eu vou, com a permissão dele, usar também. Ele falou assim, quem é o nosso próximo, né? E ele falou, tem aquele próximo que se aproxima de nós, e tem o próximo que a gente se aproxima. Talvez o próximo que se aproxima de você seja a sua família. Aí você está pensando em pessoas, de repente você está falando, não, eu estou cuidando da minha família. É a primeira obrigação que a gente tem que cuidar. A Bíblia diz que você não pode cuidar da igreja ou de outras pessoas se você não cuidar primeiro da família. Mas também existe um próximo que nós nos aproximamos, né? Trazendo essa linguagem que o Júnior usou hoje de manhã. Então Deus também tem pessoas que Ele quer que você alcance, pessoas que Ele quer que você leve a palavra dEle lá, que você dê um testemunho, que você mostre de alguma forma quem Deus é. Pessoas que Moisés olhava para trás, 600 mil pessoas no caso dele, né? Ele olha para trás e fala, Deus, até aqui eu trouxe esse povo, o resto, Senhor, me dá graça, que todas as coisas cooperem para o bem, que as coisas se consolidem. Ele percebe, embora ele tenha largado muita coisa, que ele tem feito, ou ele fez até aqui, ele tem essa preocupação de que Deus faça com que aquilo realmente renda, aquilo dê o resultado que Ele espera. Eu não sei quais são os planos da sua vida, os planos que você fez para 2015, 2014, para frente, para trás. Eu quero te desafiar, nesse primeiro domingo, a falar, Deus, me mostra a tua vontade,
me ajuda a contar os meus dias que se passaram, sob a perspectiva do Senhor. Como foram esses dias? No que eu preciso ser transformado? O que o Senhor quer que eu mude na minha vida? E me dá uma visão daqui para frente. Aproveitando uma palavra do Júnior lá também, ele falou sobre o tempo, na visão de Deus, o tempo cronos, né? A Bíblia no Novo Testamento usa duas palavras para tempo, no grego, né? Cronos, a gente vê isso na escola, vê isso em vários estudos aí, o tempo cronos, que é o nosso tempo, 24 horas, os romanos instituíram, né, o horário, esse tempo do sol que se põe, o tempo contando aqui meus 40 anos, esse é o tempo cronos, é o tempo que a gente tem. Mas ela também fala de um tempo chamado kairos, para nós, se a gente for traduzir, é a mesma palavra, tempo, mas de vez em quando esse tempo é o cronos, de vez em quando, isso já indo para o Novo Testamento, o tempo é kairos, e o tempo kairos é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Às vezes nós estamos olhando para trás e a gente só vê cronos, a gente só vê o tempo na nossa perspectiva, a gente olha para trás e o que tem ali, olha que legal, estou super bem, estou bem sucedido, ou que droga, não tem nada bom na minha vida, olha, eu olho para trás e não tem nada. Mas aí, se você de repente parar, o que a gente tem que fazer diante de Deus, tempo kairos, Deus, diante do Senhor, como que foi a minha vida, como foi esse tempo? Algumas coisas Deus falou comigo nessa viagem, porque me mostrando assim, pessoas que a gente dedicou tempo e que estão bem. Nós visitamos uma pessoa de Campinas, que ele era bandido, ele foi preso, eu visitei ele na cadeia, fui ameaçado de morte por causa dele, e nós vimos ele com a família lá, ele se converteu, a mãe dele era a única pessoa da nossa igreja, e ela falando, olha pastor, graças a Deus que nós saímos de lá, meu filho está aqui hoje. Esse menino se converteu, outros, ela tinha mais dois, um envolvido com droga, nós levamos para uma casa de recuperação, ele na verdade se recuperou entre aspas, porque ele ficou com uma lesão na cabeça, e aí, mas aquele cara era para ter sido morto, e eu falei, puxa, que bom, e Deus levou a gente a olhar para trás e falar, que legal ver algumas pessoas, não são muitas, não são tantas assim, não tem tantas como Moisés aqui, mas que gostoso olhar para isso. Nós precisamos olhar, eu de repente posso olhar para trás em algumas coisas e falar, puxa, tinha que ter sido diferente. Se eu olhar para 2014, tem coisas que eu devia ter feito, que eu não fiz, e assim por diante. Mas eu quero, cada um de nós quer, né, olhar para trás e falar, Deus, eu quero olhar a tua obra, eu quero contar os dias, eu quero perceber que minha vida passa como um sopro, e nós voamos, mas o Senhor é eterno, as suas coisas são eternas. O que nós estamos fazendo, o que nós vamos deixar para as nossas vidas, né? Para aqueles que nós deixamos aqui. Para encerrar e a gente poder orar, duas coisinhas que me chamaram a atenção. Assisti também nas férias aí um filme de dois homens aí, um filme conhecido, antigo, acho que assisti até com o Mateus, né, Teu? Eu não lembro o nome, eu tentei lembrar aqui, eu marquei no finalzinho aqui a caneta. Dois homens que se encontram, um muito, muito rico, velho já, como? Antes de partir, ele foi reprisado, né, esses dias, e eles se encontram lá, um deles, um bem rabugento, bem riquíssimo, né, era dono do hospital, e aí vê um outro pobre assim para nós, né, uma vida razoável, e eu achei muito interessante. Eles têm já um diagnóstico de terminal, vão morrer, tem câncer, né, e passam lá por todas aquelas dificuldades, e eles estão conversando sobre isso. É mais fácil quando a gente olha para a vida nessa perspectiva, é mais fácil pensar naquilo que realmente é importante. E aí eu achei muito interessante de um deles falando para o outro assim, que quando ele chegar lá no céu, a pergunta que vai estar, a pessoa que vai recebê-los na porta lá vai dizer assim, você foi feliz? Talvez a maioria chegaria a dizer assim, não, eu fui feliz, olha, eu curti essa vida, foi bom, mas aí ele falou que a segunda pergunta que vão fazer para todos nós você fez alguém feliz? Você fez pessoas felizes?
Diante de Deus, Deus quer que a gente use a nossa vida, tudo que Ele deu para a gente ser feliz, né? O que fazer para ser feliz? A gente quer ser feliz, e dá para ser feliz aqui, é possível ser feliz aqui, mas nós fizemos pessoas felizes? Quantas pessoas nós temos feito felizes? Para quantas pessoas você vive? Para quem você vive? Eu vivo para minha família aqui, e quem mais? Quem que Deus vai alcançar no seu serviço, a não ser você mesmo? Na sua escola, onde você trabalha, quem que Deus quer usar? Vai esperar essa pessoa vir à igreja? O que nós precisamos fazer para honrar Cristo, diante de tudo que nós temos? O que nós precisamos fazer com o nosso tempo? Eu tenho um texto aqui, tempo versus tempo, quando a gente usa o tempo de uma maneira errada. O Moisés está com esse problema aí, né? Deus, olha, o tempo está acabando, mas o Senhor é dono do tempo, o que eu tenho que fazer? E agora à tarde, uma última experiência, eu fui para uma casa de uma amiga que eu e a Regi temos que abençoou demais a nossa vida, e eu estava comentando com ela, tomei café com ela agora, 3, 4 horas da tarde, e eu falei para ela, uma das coisas que eu vim fazer aqui também foi renovar meu seguro de vida. Eu tinha, quando eu saí daqui, um seguro com uma empresa americana, fiz com a empresa americana porque eles têm muitas vantagens. Depois que você conhece, né, você percebe que quanta coisa a mais eles oferecem do que banco. Passei a pensar sobre isso, porque eles me ajudaram, esse casal, falou quanta coisa que a gente às vezes gasta e você não se preocupa com isso, quando você tem filhos pequenos, essa imprevisibilidade da vida, etc. Eu fiz, e aí por conta dessa ida para lá, eu acabei não continuando. E aí eu aproveitei para vir conversar com algumas pessoas, e ela me contou que ela também está fazendo isso, etc. E aí ela me contou, ela falou 2 coisas que ela me disse que eles me disseram, o casal, que me chamou muita atenção. O Fred, que é o marido dela, falou assim: a gente faz seguro de carro, né? Você faz seguro de carro, você faz seguro de casa. Isso ele falando, porque a gente imagina da igreja, né? Você imagina que de repente naquele ano alguém possa roubar, alguém possa acontecer alguma coisa. Você nem sabe se isso vai acontecer, mas a gente faz seguro. Mas ele falou assim: a gente não faz seguro de vida, e a única certeza que a gente tem. Você sabe que vai morrer. Você sabe, todos nós sabemos que uma hora vamos prestar contas para Deus, que a vida aqui vai passar, mas a gente não cuida disso, essa ideia do seguro de vida. E a outra coisa que aí foi a Georgia que me falou. Ela falou assim: eu fui como alguém corretora de seguros, né? E ela tem seguro daqui e seguro de fora, né? Ela falou assim que um dia foi visitar uma pessoa, e ela queria fazer seguro para a família, um senhor já de muito rico. Ela falando em termos de 5 mil euros, né? Ele estava depositando para para outro, coisa de 15 mil, 30 mil reais para para outro, e ia continuar num seguro super caro. E esse casal tinha um filho, o marido tinha um filho de um outro casamento, com 37 anos. E era uma questão de pouca coisa para eles incluírem esse filho, o filho casado, tudo. Era coisa assim de, vamos juntar, se você vai fazer seguro, você vê, às vezes ele fala assim, você põe 100 reais e o negócio muda completamente, você pode acrescentar isso. E essa mulher falou: não, eu não quero, isso aí é um problema dele, para o filho que não era dela, que era do marido, mas não tinha nada a ver com ela. Não, mas você só... Não, eu não quero, deixa tudo pro meu. Aí o marido também deixou, ela falando que o marido foi... falou, para não discutir, deixa. Aí ela contou que 4 meses depois, esse homem, 37 anos, 2 filhos pequenininhos, estava assim, sentado, estava assim na cadeira, na mesa, né, tomando café, e ele estava sentado assim. E aí eles começaram a chamar ele, e ele não se movia. E ficou assim por um bom tempo, não falava nada, levaram para o hospital. Ele estava com um tumor na cabeça, uma pessoa 100%, diz que saúde ótima, não tinha nada, um tumor na cabeça. 4 dias depois morreu, 37 anos, deixou o filho. E ela falou assim, quem que no fim cuidou dos filhos desse foi o pai, quer dizer, foi o avô, né? E o dinheiro saiu daquela mulher, né? Quer dizer, também daquela casa. A gente precisa perceber isso. Eu não estou fazendo propaganda de seguro, você obviamente percebeu isso. Não estou falando para você mas a gente tem que ter essa noção de que a vida não é nossa.
de que nós não somos donos do tempo, de que a vida passa, as coisas mudam, e nós precisamos cuidar de não só viver a vida aqui conforme a vontade de Deus, como cuidar dos nossos, cuidar das pessoas ao nosso redor. Nós temos experiências aqui entre nós olhamos para fora, talvez você mesmo viva isso, tenha vivido isso. Nós precisamos viver o tempo na perspectiva de Deus, na perspectiva do Senhor. O Senhor ensina-nos a contar os nossos dias. E eu quero deixar para você, se você não se lembra quando você aprendeu a contar, fala: Deus, me ensina hoje a contar. Mas não só nos primeiros dias de janeiro de 2015, ou para voltar a pensar em dezembro de 2015, 2016, mas Deus, me ensina a perceber, a contar os dias, a fazer planos, mas os teus planos para a minha vida, o que eu preciso mudar hoje, para na perspectiva do Senhor eu estar bem. Se eu for hoje, se eu for amanhã, se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, eu olhar para trás e ver a tua mão, que eu fui bênção para pessoas, eu não fiquei preso a picuinhas. Gente crente, cristã, está há anos na igreja, aquela vidinha. Eu visitei também gente que eu falei: puxa, essa mulher até hoje, uma pessoa lá num amigo secreto, ai, fulano que assim, eu falei: meu Deus, 16 anos atrás eu convivia com essa pessoa, eu e a Regi, o mesmo problema, a mesma vida, na mesma situação, 16 anos depois, agora tem um outro pastor, está do mesmo jeito. Meu Deus, não está contando, né? Falando agora, não está contando os dias, não está percebendo, e a vida está passando e ela está lá, uma vidinha medíocre, assim, pequena, não é por pobreza, não era nada disso, mas sofrendo com umas coisas que Deus está ensinando, falando para ela: não é assim, filha. Anos, nós precisamos perceber. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos de novo, né? Pastor Paulo, se quiser vir aqui já para a gente, o louvor. Queria que você orasse de novo, né? Eu não conheço você, não conheço a sua realidade, eu tenho que orar aqui por mim, né? Para minha família, cada um também individualmente, mas fala: Deus, me ajuda a contar agora, a olhar para trás, a olhar para 2014, a olhar o meu tempo, a olhar a minha vida. Eu queria ter 2 minutos aí que você iniciasse essa oração. Talvez você só vai terminar ela em casa, seria bom, de repente. Deus, me ajuda a voltar a esse tema e a rever, né? Para que a gente possa viver de maneira que Deus se alegre conosco. Vamos ter esse tempo de oração, depois o pastor Paulo conclui aqui orando por nós. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque desde de manhã o Senhor está falando conosco, de estarmos avaliando a nossa vida durante todo este ano, para viver os teus propósitos, aquilo que o Senhor quer e tem para nós. Por isso queremos te agradecer, Senhor. Ensina-nos a cada dia contar os nossos dias na tua presença, assim como o Senhor falou de manhã. Paulo diz que nós precisávamos ser sábios e não nécios. Moisés também estava falando: não seja louco, de não contar, de viver a vida sem estar levando em conta aquilo que o Senhor quer. Por isso, Senhor, que nós sejamos sábios diante de Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu servo que trouxe essa palavra confirmando no nosso coração, para que possamos viver, Senhor, dias maravilhosos, felizes, de vitória em vitória, de glória em glória, de graça em graça. Por isso te agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos deixa passar o tempo, e o Senhor não quer que gastemos o nosso tempo sem estar preocupado com a tua vontade. E eu te agradeço, Senhor, e te peço pela tua igreja, que possamos nos avaliar, que possamos, Senhor, colocar a nossa vida diante do Senhor, e colocar a nossa vida ao dispor do Teu Espírito Santo, para que nós possamos estar nos Teus planos,
porque os teus planos são melhores. O Senhor tem tudo de bom para nós. Não deixe Satanás roubar com o correr deste mundo, com a velocidade que o mundo está nos levando, mas que nós possamos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável a tua vontade. Fica conosco, e eu te peço em favor do teu servo, que amanhã vai estar viajando. Conduza, Senhor, ele e a sua família de volta, Senhor, para a sua igreja, debaixo da tua graça, debaixo da tua paz. Fica conosco, Pai, e nos abençoa aqui. E nós queremos cantar e dizer que o Senhor tem planos bons e melhores do que os nossos. Queremos viver os teus. Queremos viver o teu tempo, que é perfeito. No tempo cronos que vivemos, aquilo que há de bom do Senhor para nós. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Marcão. Tá ok? Fica na paz. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Vamos estar encerrando este culto e declarando: Senhor, eis-me aqui. Vem transformar meu ser no fluir do teu amor, a graça do Senhor sobre nossas vidas. Deus tem plano melhor para você. Eu gostaria que nós pudéssemos nos juntar ao centro. Vamos cantar essa música bem pertinho um do outro, tá ok? E estarmos aqui. Continuar e não deixar que as lágrimas embassem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor. Ele tem o melhor para a nossa vida. Tem o melhor para você. Nunca vai chegar atrasado. Ele sempre chega no tempo certo para você. Perfeita. Sua maneira. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Seja feita a tua vontade. Eu só quero tua vontade. Assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor. Nunca chega atrasado.
coisa, querido: a vontade de Deus vai ser feita. Aquilo que é perfeito, agradável e santo vai acontecer. Porque o que Ele fala, Ele não volta atrás. Nós é que damos perdido nas coisas que falamos. Eu falei? Deus não é assim não. Mas sabe o que pode acontecer? Você fazer parte disso, do perfeito, do agradável e da vontade de Deus. Fazer parte do plano perfeito. E aí sim a sua vida ter alegria, ter prazer, viver feliz por aquilo que Deus planejou e está acontecendo através da sua vida. E é isso que nós precisamos parar para pensar. Provavelmente era isso que Moisés estava ali falando: meu Deus, o Senhor não muda, o Senhor é de eternidade em eternidade. E é diante deste Deus que nós estamos aqui. O mesmo que estava com Moisés é o Deus que nós estamos aqui servindo hoje. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o povo passar a pé enxuto, o Deus que guardou, pode guardar você e abençoar a sua vida e abençoar outras vidas. Por isso, coloca a sua vida no altar do Senhor e fala: Senhor, faz a diferença na minha vida este ano. Eu quero dar um passo a mais na santidade. Amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém? Vá na graça e vá na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Amém? Jesus, plano melhor.